Vou anunciar aqui, eu estou procurando mais pessoas para o grupo de estudos online da Simone de Beauvoir, sobre o ensaio da Simone de Beauvoir, o pensamento de direita hoje. Ana Alves mandou um coraçãozinho. Olá a todos. Isso, seu fofo. Obrigado, Ana Alves. Tá com uma camisa do Flamengo, se eu não me engano. Sônia Regina. Sobre o PDT, podemos dizer que as últimas ações do partido o afastam da proposta pensada por Brizola? Não sei. Se eu não estou errado, 19 deputados do PDT. Dos 29, se eu não estou errado, alguém me corrija se souber os números certos, votaram a favor da reforma da Previdência. Neoliberal, cruel. E o Brizola também não... Era dúbio. É um sujeito que quis pegar um general, pegar o Jango, resistir contra a ditadura, mas ao mesmo tempo tem uma entrevista dele muito interessante no começo dos anos 80, ele já é governador, ainda era ditadura. Ele elogia, na maior cara de pau, e o Jânio Quadros. E um dos entrevistadores fica indignado e diz, pô, mas o Jânio Quadros é um traidor da pátria, nós devemos esses anos todos, né, a ele. Mas enfim, essa política partidária, ela sempre vai esbarrar no fisiologismo, em alianças, em conchavos e etc. Quer dizer, não sei. E tá tudo velho. O que o Brizola pensava? Ele fez experiências interessantes na área de educação junto com o Darcy Ribeiro, parece. Eu não estudei profundamente, mas todo mundo diz isso. Mas o que era o Brizola? É o quê? Empreguismo? Trabalhismo? Eu tô cansado, o povo tá cansado disso. Mas eu acredito o seguinte, é preciso discursos diferentes, propostas diferentes. Mas pelo menos você pega os cento e poucos deputados que votaram contra a reforma da Previdência e é preciso fortalecê-los. É preciso que eles se espraiem. É preciso mostrar para a população que a esquerda e a centro-esquerda ela é minoritária no Congresso. A maioria do Congresso é contra o próprio povo. Mas isso pode mudar, isso tem que mudar. E é complicado isso, porque eu acabo me alongando a respeito de uma história. O Brasil é um pêndulo, assim como o resto da América Latina, entre a oligarquia e as forças progressistas. G. Fenrico. Se eu não me engano, um jovem
que eu andei dando uma olhada recentemente, um jovem bastante ativo e tal, militante do PT, não é? Não é você, JF Henrico? Governo Dilma, ele pergunta, achou um bom governo? Qual? A Dilma número 1 ou a Dilma número 2? E tem uma Dilma número 3 que não se apresentou. A Dilma guerrilheira. Seria um Bolsonaro do avesso. Que é algo que a esquerda estava precisando. E a Dilma número 1 que eu falo, é o primeiro mandato da Dilma, uma continuação do Lula, dos êxitos do Lula, etc. Uma primeira mulher, que interessante, muito bem, tal. E o segundo, quais são as críticas que a esquerda faz em relação ao Lula e a Dilma? São críticas de esquerda. São críticas de esquerda. O primeiro ato que vem na nossa cabeça é a questão do Levi, ela ter colocado o Levi, que é um neoliberal, que tem uma mentalidade de mercado. E agora, mesmo se o segundo governo dela fosse bom, não havia nenhuma possibilidade dela continuar. Assim como eu começo a pensar que se o Lula não fosse preso e fosse eleito, não sabemos se as pesquisas diziam que seria em ampla vantagem em relação ao Bolsonaro, mas poderia não ser. Em ampla vantagem. Poderia ser apertado. Ah não, mas o Lula é uma coisa, uma força, o Bolsonaro... Mas e daí? E as estratégias que foram usadas? Mesmo que ele ganhasse, provavelmente ganharia. Ele teria força para governar? Quanto tempo ele governaria? Pareceu um bolsonarista aqui. Te cala, maluco. Só fala besteiras. Bolsonaro até 2026. Aceita que dói menos. Acho muito engraçado. Como eles usam o tom intimidatório, né? Só mostra a fraqueza dessa gente. JF Henrico. A Dilma II não existiu, pois não deixaram ela governar. Então, pois é. Mas ela cometeu erros. Mas os erros dela... E o erro da mídia, e o erro da direita, o erro da extrema-direita, o erro do capital financeiro, o erro dos bancos. Por isso que eu estou falando. Com que condições, quantas horas o Lula governaria? Será que governaria? Eu já tenho cá minhas dúvidas. Sônia Regina é um fake. É um cara que entrou aí. Acho que eu morro de rir. Morro de rir, porque isso não vai se sustentar. Acabou a eleição. Ilegítima, antidemocrática, não só por causa de fake news e tal, mas porque prenderam um concorrente e tal, mas acabou. Não vai se sustentar esse discurso deles, não vai se sustentar. Bom, então tem isso. Eu quero pensar o presente e o futuro. Nós estamos num momento difícil, mas é preciso se radicalizar. Eu não quero resgatar o que o Lula fez, é impossível. Nós não estamos mais na era dos commodities, o mundo não é mais o mesmo, a geopolítica se transformou inteira na Europa e nos Estados Unidos. E não só por causa dos governos, a partir da própria sociedade, não estamos nos mesmos momentos. A democracia liberal ruiu no mundo inteiro. O povo está insatisfeito. O que a direita fez? Se radicalizou. O centro tende a ir para a direita. E a esquerda? Ficou no papo ainda. Não, vamos respeitar as instituições, a justiça, a democracia. Não fala para o povo que é uma democracia liberal, uma democracia burguesa. A esquerda tem que se radicalizar. Para pelo menos ter um contraponto. Não fez isso. Eu acho que vai ter que ser as novas gerações, eu não sei. Eu sou Lula livre, mas eu queria um
um Lula diferente, um outro Lula. Que ele resgatasse quando ele metia o pau nos bancos, que era quando ele perdia as eleições. Mas agora ele, do lado do povo, ele vence fácil. Preciso radicalizar. Além do Lula, é preciso pensar em formação de novas lideranças. Porque ninguém é eterno, ele não é eterno. Novas lideranças. Esse país está um vazio de lideranças. A ditadura matou toda uma juventude, dizimou uma juventude da luta armada, e mesmo estudantil que não era da luta armada, que neste momento seriam lideranças. Preciso de formação de novas lideranças socialistas, à esquerda, com ideias radicais. E juntar numa rede transnacional com Chile, Uruguai, Argentina, etc, etc. Não pode só pensar no Brasil. O próprio Lula, né, quis fortalecer o continente porque nós somos fracos sozinhos. A Dilma foi uma guerreira. Ana Alves, os erros da Dilma foram as alianças. Lula não cometeria o mesmo erro. Bom, era isso que eu ia falar das alianças. Nós não queremos resgatar, não. Todo mundo era feliz no Lula. Não é bem assim. E nós não queremos resgatar também uma aliança que é uma aliança econômica com a elite e empresariado, devastadores que nos jogaram neste buraco. Se depender deles, volta a escravidão. E não podemos pensar em uma aliança política. Por exemplo, na própria chapa da Dilma estava o partido do Feliciano junto com o PCdoB. PCdoB, mesmo sendo comunista só no nome, são duas demandas completamente diferentes. É isso que a gente quer? Sem contar o MDB e as raposas do MDB, Temer, etc. Né? A gente tá, como esquerda, a gente apanhou. Então a gente precisa realmente aprender com essas coisas que a gente levou na cara. Vamos montar um canal no YouTube para fazermos debates. Seria bom. Eu tenho um canal no YouTube lá. Tá com 9.000 inscritos, mas não é muita coisa não. Ana Alves, deixamos a direita crescer demais. Tenho inveja da esquerda da Argentina, mas a Argentina tá... Eu tenho vários colegas aqui, argentinos, peronistas, lulistas. Não sei. A Argentina é uma coisa difícil. Eu também tinha inveja, mas há um terrorismo econômico lá. FMI, o mercado, é terrorismo em relação aos sindicatos, terrorismo por causa da Cristina, por causa do Alberto Fernandes. Será que eles vão também conseguir governar com esse terrorismo econômico? Vão deixar? Marina Borges. Ano que vem, com as eleições dos Estados Unidos, a gente terá uma resposta referente à força dos fake news, porque foi a forma que Trump, Bolsonaro e outros mais ganharam as eleições. Então saberemos até onde esse tipo de política fake terá força. Veja bem, há duas leituras a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Existe essa leitura, fake news, resquícios do Terceiro Reich, nazifascismo, populismo de extrema-direita, demagogia e tal. Esse é o mais aparente. Mas existe uma outra coisa que a esquerda não percebeu, que a esquerda não está percebendo e só fica nisso. É uma outra coisa, lá embaixo, social. É toda uma massa, não necessariamente organizada, mas ela se organiza em determinados momentos. Por exemplo, vejo os coletes amarelos na França. Toda uma massa que foi renegada esses 2, 3 gerações. E que vê a esquerda como parte do establishment, como elite. Não é mais a esquerda do povo. É um movimento que vem de baixo, social, antissistema. E que não partiu do nosso lado de esquerda, como a história sempre foi. Sempre partiu do socialismo, comunismo,
mesmo dos sindicatos sociais-democratas, dos anarquistas. Não veio desse lado. Veio de um outro lado, que também não quer ser enquadrado como direita e extrema-direita, necessariamente. A esquerda fica falando fake news, demagogia, a expressão política disso é tudo isso mesmo. Mas é algo mais fundo. Num estágio, desde a crise de 2008 do capitalismo, o capitalismo entrou num estágio suicidário e este movimento que vem lá de baixo, a esquerda não está sabendo, ao contrário, a esquerda espezinha. A gente, burros, grossos, né? Machistas, homofóbicos. A Hillary Clinton chama de white trash, né? Os supremacistas brancos, lixo branco. Tem um político lá na França que chama eles os sem dentes. E a gente... Difícil isso. A esquerda não entendeu ainda o que está acontecendo. Tem fake news, tem o Steve Bannon, tem demagogia, extrema-direita, tem tudo isso, mas é uma coisa lá de baixo, que vem de baixo, não vem da alta cúpula, vem de baixo, antissistema. E que já vem há um tempo, que a gente não deu muita bola. Eu preciso sair dessa visão viciosa, clichê, para poder encarar o problema e pensar em novas alternativas. Mas na França é o que está mais explícito. Eles não, a extrema esquerda chega lá, nos coletes amarelos, eles somem. A extrema direita também. É uma revolta muito grande. Há resquícios do fascismo dos anos 20 italiano, do nazismo dos anos 30 e 20 na Alemanha. Mas é uma outra coisa. Uma outra coisa. E não é apenas um ciclo histórico. Há uma nova... Há aspectos novos disso. Diferentes. Se a gente ficar só, não, fake news, a gente não vai entender. E aí vai vir um pior. Pior do que Trump. Pior do que Bolsonaro. A gente achava que não tinha ninguém tão ruim quanto o Bolsonaro ou pior do que o Temer. A gente achava que a Theresa May não teria ninguém pior do que ela. Veio o Boris Johnson. A gente achava que não tinha ninguém pior do que o Berlusconi. Tem o Salvini, que é o fascista mesmo. E há alguns teóricos, eu não gosto dessa visão pessimista, mas é muito interessante. Como o capitalismo entrou nesse estágio, pode ser longo, mas é um estágio final suicidário, que produz esses monstros, é bem provável de que é inevitável que surjam piores. E é toda uma classe, um setor da classe média que está desaparecendo. Eles eram a identidade nacional. Eles foram perdendo isso. Mas a visão econômica, ela também ela não ajuda muito. A visão geográfica ela é importante. Toda uma massa de pessoas que, desleixadas em seus eixos interioranos, não sei o quê, mudaram o título de eleitor para grandes cidades, para outras cidades, e são recebidas pelos neopentecostais, etc. E aí acusam a esquerda. Aí vem a mídia também. Quer dizer, há uma visão de cima da cúpula, grande mídia, cúpula política, expressão política fascista, o submundo das fake news, etc. Mas há algo de baixo que sustenta isso. Quer dizer, sem isso vindo de baixo, isso daqui não teria nenhum sentido. Então essa visão simplista que nós de esquerda temos usado, ela precisa acabar. Preciso entender o que é isso. O que é essa revolta? Será que é uma revolta que não vai terminar nunca? Não adianta. Não adianta ficar só, não,
fake news, subestimando o povo. Eu não quero subestimar o povo, de que o povo se deixa levar pelas mentiras. Tem muita gente que se deixa levar. Mas o que está lá dentro? Qual que é o sentido que morde a isca da mentira, da cultura de ódio, etc. É isso que interessa. Porque senão a gente também não vai saber qual narrativa e quais estratégias nós vamos criar. Mas a estratégia e a narrativa tem que se radicalizar. A direita se radicalizou. A esquerda continua liberal. Não, as eleições, a justiça, o STF. Não é esse o papo. Pensar em outros tipos de economia. Outros tipos de relações sociais. Outros tipos de ministérios. Outros tipos de governança. Quando rui a democracia liberal burguesa, o que a direita propõe? Um Estado mais forte. Uma tirania ou uma ditadura. Ditadura é como a gente conheceu o militar. Tirania é uma outra coisa que é o que provavelmente está acontecendo no país neste momento. Com eleição, mas com toda forma de preconceito, poderio miliciano, milícias assassinas, destruição ambiental, toda essa camada bolsonarista clandestina, ruralistas, milicianos, crime organizado, mas com eleição. Fundamentalismo religioso, evangélico, mas com eleição. É diferente de ditadura. Diante disso, o que nós de esquerda deveríamos e devemos propor? Se a direita vem com um Estado mais forte, ou uma tirania, ou uma ditadura, o que a esquerda deveria propor? Poder popular. Mas não propõe, não se diz, ó, vamos virar a página, essa democracia liberal burguesa da Constituição de 88, vamos virar isso, vamos pensar num outro tipo de democracia. Democracia de participação popular direta. Vamos começar a propor pautas anticapitalistas na economia, os trabalhadores tomando conta de setores produtivos, de empresas. Assim como houve as ocupações aqui em São Paulo dos secundaristas, os alunos, os estudantes tomando conta das escolas. Vamos pensar nisso num modelo nacional, transnacional, continental. Enfim, é algo que vai vir, inevitavelmente. As pessoas querem isso. Porque falar apenas em preguismo e trabalhismo em termos econômicos e pensar numa aliança política novamente que nos jogou neste buraco. Então esse é o resumo da ópera. Quando a gente pensa o que fazer, como diria o Lenin, né? Aí é uma coisa bem extrema esquerda mesmo, comunista. Você tem que ter um distanciamento do seu passado em relação ao seu presente e futuro. Mas eu não. As chapas socialistas no PT. Aí isso é o que a gente precisa ir circulando isso. Mas o que as cúpulas, os partidos e deputados estão falando? Não estão falando isso. Mas precisa ser feito. Então é preciso esse jogo. Ora, eu, dentro das minhas possibilidades, das minhas limitações, dentro do possível e do impossível, preciso criar um movimento revolucionário, propor, estimular um movimento revolucionário paralelo a esse sistema eleitoral e político partidário, de mobilização, de caldo cultural de esquerda intelectual, para fazer com que a centro-esquerda e a esquerda que está na esfera político-partidária possa nos ajudar, unir forças. Mas elas vão ter que correr atrás. A gente vai ter que reorganizar completamente o discurso deles. Porque não adianta esperar que eles façam isso. Seria uma atrocidade sem tamanho nos atirar novamente nessa aliança de classes com elite empresarial devastadores, com uma aliança política completamente difusa e com a direita. Ainda que a direita não tenha sido hegemonizante nos governos do PT, mas a gente precisa propor algo diferente. Então é esse o resumo. Hoje eu dei uma aula do grupo de estudos de Gramsci, falei 2 horas. E agora falando aqui, cansei.
Mandem aí suas considerações a respeito. Marina Borges. O Brasil e a América do Sul, com tantos recursos naturais, por que você acha que não tornamos potência? Onde está o impasse? Bom, o Brasil e a América do Sul é um pêndulo entre a oligarquia e as forças progressistas. A oligarquia é subserviente, a oligarquia não tem coragem de desenvolver o capitalismo nacional e continental para competir lá fora. Então, um capitalismo atrasado, dependente, como já dizia o Florestan Fernandes. E é uma elite descompromissada com o seu povo. Ainda mais hoje. E isso é uma coisa. Depois, a nossa história de escravidão, de desleixo, de atraso, isso ainda pesa hoje em dia. Nós temos menos séculos de independência, menos séculos de abolição da escravidão, menos séculos de práticas e experiências de desenvolvimento do que séculos de. E temos mais séculos de atraso, de escravidão, de monopolização do poder, monopolização da riqueza. Então isso pesa hoje, mais do que em outros países. Então, quando a gente fala da internacionalização do capitalismo e da onda globalizante, aí vem com tudo. É neoliberalismo ainda por cima. É mortal. Veja o que está acontecendo com a Argentina. Então tem isso, a história, a oligarquia e as forças progressistas que não inovam na cúpula. Também não tem ousadia, por causa desse contexto todo e por outros mais, falta de estudo também, de inovar em práticas realmente socialistas. Não é o que o Maduro está fazendo lá. Lá é capitalismo. Realmente socialistas. Realmente revolucionárias. Realmente transformadoras. São essas três coisas que nos impedem de crescer. Porque realmente o povo é trabalhador, é um povo criativo, é uma potência, país desse tamanho, enfim, é uma potência ainda. Tem essas três coisas que pesam. Pesam muito. Se não subverter a oligarquia, a elite, se não investirmos em justiça social que corrija a curto, médio e longo prazo essa história, e se não inovarmos no discurso progressista, ou melhor, se não radicalizarmos esse discurso e as práticas, a gente ainda vai continuar assim. São essas três coisas que a gente precisa tratar. Que mais? E me incomoda esse termo, desde que tem um representante indígena famoso, não lembro o nome dele, está sempre em entrevistas. Tal. Ele fala, eu detesto esse termo recursos naturais, que remete a algo que você vai extrair da natureza, quando na verdade é preciso proteger a natureza. Marina Box. Fernando, foi um prazer. Sempre que der certo, estarei aqui ouvindo suas ideias. Muito bem. Será muito bem-vindo. Tô esperando entrar. Tem uns menininhos de 14, 15, 16 anos, 19 até, que me fazem umas perguntas difíceis, que eu adoro responder. E eles me pegam de calça curta, né? Eles fazem uma pergunta histórica. Eles são comunistas. Eu tô sempre
recomendando livros, eles nem são inteligentíssimos. Eu preciso reunir esses, porque eles são o futuro, assim como os estudantes. Estão mais críticos e mais conscientes do que os trabalhadores que estão desorganizados, estão cooptados pelo conservadorismo, pelo fundamentalismo religioso, pela ideologia neoliberal, e precisam comer a curto prazo, então estão na informalidade, estão nisso tudo. Então os estudantes precisam neste momento. Né? Marina Borges. Hoje moro na Califórnia e vejo tanto que o governo não preza nosso povo. Estou muito feliz com a educação que meus filhos estão tendo e o que o governo proporciona aqui. Pois é. JF Henrico. Até hoje não entendo o que houve com Dilma Rousseff em seu segundo mandato. Longa história. Governar não é fácil. Mas é aí que tá. Fica nessa postura liberal, não se radicaliza. O Brasil vai entrar num processo agora que a esquerda precisa se radicalizar. Porque a briga vai estar sendo entre direita, liberal, tipo Dória, e extrema-direita. Então a esquerda vai precisar se radicalizar também. Trazer propostas diferentes, criativas. Isso eu tenho feito nos meus grupos de estudos e outros intelectuais, mesmo militantes, estudantes, desejam isso. Bom,
35 minutos, vou ficar mais um pouco, vamos ver se entra mais alguém. Fazer mais perguntas, eu vou ficar até 1 hora, que é o tempo de lives. Depois coloco essa live no YouTube. Aquela mulher falando da Califórnia, meus filhos, não sei o que. Foda-se, né? Esse individualismo e classe média. Bom, volto já, rapidinho. O lulismo remexeu na luta de classes do Brasil. E essa nem era a proposta do Lula, embora às vezes no discurso ele tenha esse sindicalismo e tal. Mas ele é um conciliador de classes. O próprio FHC, Pulha, Nanico histórico, dizia. Já disse isso. Mas quem é revolucionário, quem é socialista comunista, que é um lulismo radical. Aí não é só remexer na luta de classes, não é apenas e indiscutivelmente não é essa aliança de classes, nem política, como eu já disse. É justamente... eu só fumo quando eu estou gravando vídeo. Mas é justamente subverter essa elite. Então, ao invés desse papo social-democrata, o Lula sempre disse, eu não sou socialista, de que o pobre tem que comer, tomar café da manhã, tomar lanche da tarde, almoçar e jantar, ir pro teatro, ao cinema. Acho lindo que o Lula diga isso, mas precisa mais. O pobre tem que governar também. Tudo isso vai precisar ser repensado. Cadê o JFH Henrico? Me façam mais perguntas. As pessoas estão comentando e tal. Coraçãozinho, aplaudindo, pedindo para casar, mas... Às vezes eu penso que eu sou contra o matrimônio. Ou talvez eu não tenha esse talento de matrimônio. Por enquanto, não.
Tô novo ainda também, 26 anos. Interessante fazer ao vivo porque há vários tipos de pessoas. Há petistas roxos, dilmistas, lulistas, pessoas perdidas, comunistas, socialistas, que são os que mais me interessam. Sobretudo jovens que estão ressignificando o socialismo. Quer dizer, no âmbito da esquerda, em termos clássicos, tal, esquerda, uma questão ampla, assim, são os socialistas e os comunistas que vão puxando, ainda estão na vanguarda, vão puxando os setores da esquerda que ainda estão amordaçados ou amorfos ou na retaguarda. Por isso que é preciso esse caldo cultural de esquerda. Aquele JFH Henrico, um garoto petista, mas ele fala bem e tal. Quer criar um canal no YouTube, quer falar, fazer vídeos e tal. Ótimo, mas eu quero novas propostas. Não gosto de falar essa palavra nova aí. Tá tudo novo, partido novo, é a coisa mais antiga. Quero propostas diferentes. Se for para ficar puxando o saco dos discursos velhos e ultrapassados que estão aí, eu não quero. E ele deve ter se assustado uma vez que eu falei para ele: muito legal, eu tendo, né? Eu tenho mais um pendão para ser intelectual, eu tô procurando aquele que coloca na prática. Ele deve ter se assustado. Vai saber o meu futuro. Talvez eu seja um Lenin, estou falando, escrevendo, insistindo. Pode ser que uma hora surja justamente o momento em que parto da essência da teoria, da essência da teoria, da ciência para a prática. (43 minutos). Vou ficar até 1 hora, vamos ver se aparece mais gente. Marcelo Denis, professor de teatro, acho. Trabalha com teatro em São Paulo.
Já volto. Rogério Biadola. Eu vou entrar no grupo, amigo. Preciso de mais um tempo focado só no meu interior. Que grupo? Da Simone de Beauvoir? E o que tem a ver o seu interior? Não entendi. Grupo de estudos da Simone de Beauvoir. É isso? Tô querendo fechar esse grupo, procurando mais uma ou duas pessoas para fechar ele. Já tem 3 mulheres. E aí eu fecho. Uma do Pará, que já está no segundo grupo de Gramsci. Uma da Bahia. E uma aqui que eu vou encontrar semana que vem, de São Paulo. Que também está num grupo do Gramsci. Isso. Pois é, você entendeu como é que funciona o grupo e tal? Tem alguma dúvida? É certeza que vai participar? É um grupo que a gente vai estudar, são 12 encontros. O ensaio O Pensamento de Direita Hoje. Raríssimo esse ensaio. Em que. Eu vou colocar aqui no meu Instagram também um vídeo rápido divulgando esse grupo. Onde eu falo rapidinho sobre ele. Simone de Beauvoir é um ensaio de 1955, virou livro no Brasil em 1967, prestes a entrar o AI-5 em 68, né? E a censura, é o golpe dentro do golpe, como diziam. Né? E a editora Paz Eterno, um ato de coragem, que ainda existe hoje, é ela que publica inclusive os livros do Paulo Freire, se não me engano. Junto com o grupo da editora Record, ou a Companhia das Letras, não lembro, lançou esse livro, que é um ensaio da Simone de Beauvoir, onde ela percorre o pensamento, a ideologia burguesa, o pensamento de direita, com todos os seus vícios, preconceitos, e ela vai rebatendo. Ela chega até a ter coragem de peitar o Spengler e o Heidegger, dois consideráveis autores identificados com o conservadorismo. Heidegger até com o nazismo. E ela vai identificando isso. Ela termina dizendo que o pensamento burguês ou da direita não é nada mais. Em 1955 ela fala isso. 10 anos depois do final da Segunda Guerra. Não é mais hoje em dia do que um contra-pensamento. O burguês tem medo de tudo. Tem medo do comunismo. Daí ela bate o anticomunismo crasso da burguesia e da direita. Né? Questão da interpretação e a recusa, o desdém da direita em relação à ciência objetiva, a naturalização de aspectos sociais, socioeconômicos, como se fossem naturais, quando na verdade são frutos da construção histórica, etc. Uma série de elementos importantes.
Quem quiser participar, fale comigo. Dez minutos. Restam 10 minutos para ficar aqui na live. Que horas são? 10h13, ainda tá cedo. Geralmente quando eu entro no domingo, lota quando eu entro 11 e pouco, quase meia-noite, que aí eu, antes de dormir, todo mundo vem aqui fuxicar. E aí acabam tendo uma tertúlia, né? Como se fosse uma hora de conversa sobre política, filosofia, etc. Então é isso, vai participar. Sônia Regina tá sempre. Sônia Moreira. Sônia Regina, Sônia Moreira. Tá sempre, se eu não me engano, é professora, não é? Aí do Nordeste. Seria bom você participar de um desses grupos de estudos do Gramsci. A gente está estudando muito o papel da escola no Gramsci e o papel da educação. Tem o segundo grupo do Gramsci tem 2 professores. Um de educação física, lá do Mato Grosso do Sul, acho. E um do interior de São Paulo, que se não me engano dá uma disciplina de ensino superior, mas ele é um diretor de escola. Sim, sou professora do Maranhão, então seria interessante você participar. A gente vai ter que repensar a educação e a escola neste continente e no Brasil. Já volto novamente. Tá legal, Rogério Biadola. Tá legal, obrigado. Tô precisando urgente de ocupações. Um grupo desse se encaixaria perfeitamente para mim. Eu sou professor de matemática, mas sou apenas formado há alguns anos. Então, eu tô pensando em abrir outros grupos. Eu vou encontrar com uma amiga lá em São Paulo também.
E a gente vai ampliar grupos e presenciais e online, cursos e grupos de estudos. Quero dar aula também sobre, mas isso é bem mais restrito, sobre Leibniz, a dobra, a mônada, e entra o triângulo de Pascal. Então entra a matemática, filosofia e matemática. Eu não sou bom em matemática, mas me interessa. Eu tive que aprender recentemente um pouco de matemática. Eu era péssimo na escola. Para a filosofia. Entra na matemática para sair na filosofia. Os grupos de estudos, esse da Simone de Beauvoir, são R$ 50 cada encontro quinzenal. Porque eu só estou trabalhando com isso. Não exerço a profissão, acho. Então, são encontros quinzenais. A priori são 12 encontros. O livro tem 11 capítulos. Cada encontro a gente vai discutir um capítulo do livro. E o primeiro encontro, para nos conhecermos melhor. Então, talvez eu dê algum texto. A filosofia veio para mim por minha conta. Mas então, Rogério, me manda lá a mensagem depois para eu te colocar no grupo. A gente vai combinar ainda dia e horário para os encontros online. Se você tem interesse nisso. Aqui no meu perfil do próprio Instagram eu dei mais detalhes sobre este grupo. Só ver lá a foto da Simone de Beauvoir, a capa do livro. Deixei um texto lá explicando melhor. Daqui a menos de 3 minutos eu saio daqui, porque aí dá o tempo de 1 hora. Que legal. Tô ficando meio viciado nisso. Hoje fiquei 2 horas no grupo de estudos do Gramsci. Cansei. E ao mesmo tempo tô aqui agora. E já pensando quando terminar aqui 1 hora desse grupo, fazer de novo. Fazer outro grupo. Tem uma moçada de 13, 14, 15, até 19 anos que entram tarde assim e ficam me fazendo perguntas. Ah, ó a Vanessa aí. A Vanessa está no grupo de estudos do Gramsci. Ela também quer participar do grupo de estudos da Simone de Beauvoir. E tem vários afazeres. Ah, tchau, gente. Tá dando tempo aqui. Eu vou ver se eu entro e faço uma outra live. 30 segundos restantes. Tchau. Tô lavando louça e te ouvindo. Já virou fã.